Hoje a gente vai ter 3 jogos pela Série B e são 3 jogos importantíssimos, cara. A gente vai ter Paysandu e Operário. Um tá perto da zona do rebaixamento, outro tá perto do G4, mas são só 6 pontos separando os dois, tá? Muito pouco. A gente tem ainda Avaí e Amazonas que também vão jogar e a gente vai ter o grande derby de Campinas, os dois na luta contra o rebaixamento, né? Hoje a vida de muito time pode mudar na Série B. Vamos ver quem é favorito para esses jogos agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, meu irmão, tamo de volta aqui no Torcedorismo. Pra quem, eu até fiz um post aqui, né? Acho que no último vídeo que eu postei aqui no canal eu disse que eu tava aí doente e tudo mais. Muita gente me mandou mensagem no Instagram. Eu fiquei um tempão sem postar vídeo aqui. Cara, fiquei doente, acabei tendo que ser internado no hospital, fiquei um tempo no CTI, mas tô me recuperando aí, tô bem melhor, tô voltando a gravar vídeo. Vamos voltar aos poucos aí, vou tentar gravar um videozinho por dia, talvez um dia ou outro aí que eu não esteja tão bem, talvez eu não consiga postar, mas tô de volta, tô com saudade de vocês, saudade de falar sobre futebol, continuei assistindo futebol mesmo do hospital, tô aí a par das coisas que estão acontecendo, então vambora junto aí falar sobre Série B, hoje 13ª rodada continuando, né, já tivemos 3 jogos ontem, são mais 3 jogos hoje, né, vamos falar aqui nesse vídeo de Avaí e Amazonas, Paysandu, Operário, Guarani e Ponte Preta, mas antes eu queria agradecer a todo mundo que me mandou mensagem no Instagram, me mandando melhoras, me mandando mensagens positivas, geral que fez isso, que estava torcendo pela minha recuperação, galera que mandou aqui no comentário também do YouTube, eu li todos, então assim, cara, de coração mesmo, agradeço a todos vocês, e o Torcedorismo tá voltando, e a gente vai voltar aqui a montar o nosso cenário juntos, essa parte aqui da parede, vocês vão me ajudar a montar, já eu vou lançar vídeos explicando isso melhor, o canal tá crescendo e a gente vai continuar, então hoje a gente vai falar sobre esses 3 jogos, são times distantes na tabela, né? Muitos deles, o Operário, por exemplo, começou essa rodada na 3ª posição, o Paysandu começou na 15ª, mas os dois são separados só por 6 pontos. Por exemplo, se o Paysandu vencer hoje, eles já ficam coladinhos ali, né? O Amazonas e o Avaí são 7 pontos separando os dois, aí já fica um pouquinho maior a distância, mas se o Amazonas calhar de vencer também, começa a se aproximar do Avaí e no derby vai ser desespero, o assunto vai ser desespero. Eu me chamo Diogo Cunha, para quem não me conhece, seja bem-vindo, esse é o canal Torcedorismo, canal dedicado ao futebol brasileiro. Aqui a gente fala sobre todas as competições do Brasil, detalhadamente. Todos os dias nós temos vídeo aqui em situações normais e voltaremos a ter essa situação normal. Então se inscreve aqui no canal que a gente parou, né? Eu parei de postar vídeo aí quando a gente estava pertinho de bater 50 mil inscritos. Então me ajuda a bater essa meta aí pra gente seguir crescendo. Então vamos falar sobre Avaí e Amazonas, jogo no horário famigerado das 11 horas da manhã. Quem me conhece sabe que eu sou muito contra esse horário das 11 da manhã. Muito ruim mesmo, mas vai ser lá na ressacada, jogo às 11 da manhã. Cara, o Avaí tá há 10 rodadas sem perder na Série B. Começou essa rodada na vice-liderança do campeonato, um dos times mais consistentes na atual Série B, né? Não tem como a gente tirar essa medalha aí do Avaí, é um time realmente muito consistente, vem de um excelente resultado diante de um confronto direto, adversário direto, que é o América Mineiro fora de casa, conseguiu empatar contra um dos melhores mandantes e o líder da Série B, né? Então, desde que o Gilmar Dalpozo chegou, ele conseguiu encaixar esse time do Avaí, melhorou muita coisa. O time vem de 2 empates, mas são 2 empates como visitante. E é aquilo que eu sempre falo, né? Empate fora de casa em pontos corridos é um ótimo negócio se você conseguir confirmar vencendo quando você joga dentro de casa, né? Aí porque se empatar fora e não vencer em casa, aí não adianta de nada. Então o Avaí tem conseguido botar isso em prática, né? Empatar fora, vencer em casa. Se vencer hoje, termina o dia, dorme na liderança da Série B. Grande campanha do Avaí. Já o Amazonas, cara, é um time que também vem crescendo, né? Desde que o Rafael Lacerda voltou ao clube, né, o técnico histórico desse clube tão recente, né, o Amazonas Onça Pintada começou a reagir na competição. Na verdade já vinha melhorando um pouco ali com o Adilson Batista, né, antes dele sair. Ele foi treinar o Cruzeiro, não, acho que ele foi ser coordenador da base do Cruzeiro, alguma coisa assim, mas o Rafael continuou esse trabalho que o Adilson vinha fazendo e hoje o Amazonas está fora da zona de rebaixamento, que é o primeiro objetivo do Amazonas nessa primeira Série B, é não ser rebaixado, né, tá? 3 pontos de diferença para o CRB, que está dentro da zona, e é bom a gente sempre lembrar que o CRB tem 2 jogos a menos ainda, então Amazonas tem que abrir o olho, é um dos piores visitantes do campeonato, jogou 5 jogos fora de casa, não venceu ninguém, 3 derrotas e 2 empates, então grande desafio pegando um Avaí que realmente é um excelente mandante. Retrospecto entre os dois clubes,
Não existe, meu irmão. Nunca se enfrentaram, esse vai ser o primeiro jogo entre os dois. E esse time do Avaí hoje, falando em favoritismo, o time do Avaí é um time mais consistente do que o Amazonas. O Amazonas, embora esteja conseguindo encontrar a sua forma de jogar, né, um time baseado mais na parte defensiva, vai enfrentar um Avaí que é bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente, encontrou a sua transição de defesa para ataque, né, muito boa. É um time que tem uma verticalidade importante, é um time que consegue voltar para defender rápido também, um time forte fisicamente, muito importante para a Série B. Então, esse time do Avaí para mim hoje é bastante favorito. Eu vou dar 4 raios para o Avaí e 1 raio para esse time do Amazonas, tá? O próximo jogo que a gente vai falar é um jogo muito estranho, cara. Paysandu e Operário às 16 horas. Eu vou explicar por que é estranho, é um jogo muito louco esse aqui, tá? Tá na terceira colocação brigando por acesso, tá? Que é o Fantasma. O Operário começou a rodada na terceira posição. E é um time que tá fazendo... Os dois vieram da Série C, né? Bom lembrar, Paysandu e Operário, os dois vieram da Série C. E os dois estão em pontas diferentes da tabela. O Operário brigando por acesso e o Paysandu começou a rodada na 15ª posição, brigando contra o rebaixamento. Mas são só 6 pontos dividindo os dois, tá? São 12 posições, mas 6 pontos dividindo Operário e Paysandu. Ou seja... Se o Operário vence esse jogo de hoje, dispara, pode terminar o dia na liderança, teria que secar ali o Avaí, né? O Avaí teria que tropeçar e o Operário vencer para ficar na liderança, mas se o Paysandu vence esse jogo de hoje, cara, ele vai encostar no próprio Operário, ficaria uma rodada de distância, né? Diminuiria para 3 pontos, um time que está dentro do G4 para um time que está próximo da zona, para você ver como que essa Série B 2024 está muito equilibrada e tá bem achatada ainda, né? Já estamos aí caminhando para a reta final do primeiro turno e continua ali muito equilibrada. Então o Paysandu vencendo muda o patamar do Paysandu na Série B. O time começa a aliviar ali o risco de queda e começa a sonhar com voos mais altos nessa Série B. No caso do Operário, uma vitória hoje pode colocar o time ali lá disparado lá em cima na ponta da Série B. Então o Paysandu entra nesse jogo de hoje como mandante, entra invicto como mandante nessa Série B, embora não esteja com um bom aproveitamento de pontos como mandante ainda, né? São 5 jogos como mandante, são 4 empates e 1 vitória só. Então, o Paysandu tem que começar a pontuar mais como mandante para começar a subir na tabela, que sempre foi um dos pontos fortes do Paysandu ao longo da sua história, é jogar na Curuzu ou no Mangueirão, onde o Paysandu é sempre muito forte com a presença da fiel bicolor, né? O time não perde há mais de 1 ano, na verdade há quase 1 ano, acho que foi 1º de julho na Série C do ano passado, a última vez que o Paysandu perdeu como mandante, né? Então faz muito tempo, se eu não me engano, eu acho que o Paysandu perdeu pro Amazonas, né? Acho que a última derrota do Paysandu foi pro Amazonas, mas faz muito tempo que o Paysandu não perde como mandante, né? Então é um time muito forte como mandante, né? Um time que não chegou a jogar mal na Série B, né? O Paysandu teve um jogo ruim, muito ruim, que eu me lembro, acho que foi contra o Mirassol, talvez, mas jogou bem a maioria dos jogos e não conseguia pontuar, não conseguia fazer gol, não conseguia vencer, sentiu o nível da competição, demorou a engrenar na Série B, mas ali a partir da 8ª rodada mais ou menos, o Paysandu começou a melhorar bastante, conquistou 10 pontos de lá pra cá, em 15, né? Nos últimos 5 jogos conquistou 10 pontos, tava com 5, passou para 15, dobrou a sua pontuação muito rapidamente. O time realmente vem numa crescente alta desde o título ali da Copa Verde. O time ganhou muita confiança e tá indo muito bem. Vencer hoje muda o Paysandu de patamar, como eu já falei. O Operário foi surpreendido na última rodada, né? Perdeu ali aquela sequência de 4 vitórias seguidas que vinha tendo na Série B, né? Depois daquela derrota pro Curitiba, meteu 4 vitórias seguidas. Foi derrotado em casa pelo Botafogo, surpreendentemente, no Germano Krieger, né? Mas segue no G4 e vencer hoje significa ir à liderança em caso de tropeço do Avaí, como eu já falei. São 2 times distintos, né, na sua forma de jogar. O Paysandu tem um ataque fortíssimo e o Operário tem um esquema baseado na sua defesa. Não tem jeito. São 10 jogos seguidos em que o Operário não marca 2 gols. Ou seja, marca no máximo 1 gol, 10 jogos seguidos sem fazer 2 gols em um único jogo, né? Então, nessa sequência de 4 vitórias, por exemplo, foram 4 vitórias por 1-0. Impressionante como a defesa é forte e o ataque tem dado uma rateada, né? Já o Paysandu, falei que eram distintos, o Paysandu tem o 4º melhor ataque da Série B, né? É um time que
tem muito bom, tem um ataque muito bom. O Operário tem a melhor defesa, só tomou 6 gols, mas tem o pior ataque, só fez 8 gols. Então assim, tem essa diferença muito grande entre esses dois times. Claramente a defesa do Operário tá segurando a bronca aí, tá mantendo o time lá no alto, né? Então, retrospecto histórico entre os dois jogando Série B. São 3 jogos entre eles na história, nenhum deles foi na Série B. Então a gente pega aí esse retrospecto histórico de 3 jogos, uma vitória para cada lado e um empate. Então, 1-1, um Paysandu, um Operário e um empate. Pro jogo de hoje, cara, eu vejo o Paysandu jogando na Curuzu, um time embaladaço. O Operário teve essa quebra da confiança, né, sendo derrotado pelo Botafogo. É um time que depende muito da sua defesa, vai provavelmente reforçar demais a sua defesa nesse jogo de hoje. O Paysandu vai ter que ter muita paciência para tentar furar essa defesa do Operário, que é muito difícil ser furada, e é um time muito capaz de, no contra-ataque, meter um gol ou outro, um time forte na bola parada também. Então é um jogo muito difícil da gente palpitar, mas o Paysandu jogando dentro de casa, para mim, sempre será o favorito, enquanto prove o contrário, né? Então o Paysandu, para mim, recebe 3 raios contra 2 do Operário. E eu vou lembrar você que se você vai nesse jogo de hoje ou a qualquer um dos jogos da Série B ou do dia, filma a festa da sua torcida direto do estádio, posta no Instagram, vamos continuar com a nossa tradição. Mesmo lá do hospital, tava repostando, muita gente me marcando ainda, então me marca no Instagram, tá aqui embaixo, que eu vou repostar todo torcedor que me marcar direto do estádio, beleza? E por último, a gente tem Guarani Ponte Preta às 6h30, um jogaço histórico do futebol brasileiro, né? Um clássico absurdo, mas que nesse momento tá em baixa, né? Os dois brigando contra o rebaixamento. O Guarani completamente desesperado e a Ponte Preta ali mais ou menos na mesma condição do Paysandu, né? Tentando arrancar e mudar de patamar, né? Essa é a verdade. A Ponte tá ali ainda não sabe se consegue algo melhor, tá tentando se afastar do Z4. O Guarani completamente desesperado, é o lanterna da Série B, só tem 5 pontos em 12 jogos, assim, muito ruim mesmo. Só impressionante, 9 pontos de distância para a Chapecoense, que é o primeiro time fora da zona, uma situação muito difícil, muito complicada. 8 jogos sem vencer seguidamente na Série B, 6 derrotas e 2 empates nesses últimos 8 jogos. O técnico Pintado chegou para substituir o Júnior Roça, que já foi demitido. Ainda não conseguiu mudar muita coisa, chegou há pouco tempo Pintado. Para o jogo de hoje, ele não vai ter Anderson Leite, o volante, e o atacante Reinaldo, os dois suspensos pelo terceiro amarelo, mas tem boa notícia, Camacho tá de volta de suspensão. Cara, o Pintado vai ter que colocar o Guarani pra frente, não tem jeito, tem que vencer, vencer. A partir de agora o Guarani tem que vencer 5 pontos, é muito, muito pouco, né, para render essa altura da Série B. A Ponte Preta melhorou muito depois da chegada do seu novo treinador, né, Nelson Batista, histórico treinador aí, melhorou demais. Antes dele a Ponte Preta tinha 6 pontos em 7 jogos, e depois dele, né, foram só 5 jogos e fez 9 pontos, né, nesses 15 possíveis, fez 9 pontos, sempre vencendo em casa e perdendo fora. Isso é um ponto de atenção, porque hoje o jogo da Ponte é fora. Isso se torna um desafio, né? O Nelson perdeu todos os jogos fora e venceu todos em casa. Embora o Guarani seja o pior mandante dentre todos os 20 clubes da Série B, é o Bugre. Só fez 5 pontos dos 18 possíveis dentro de casa. E se você se ligou, 5 pontos são todos os pontos que o Guarani fez, né? Então, se é o pior mandante, também é o pior visitante, porque perdeu todos os jogos fora de casa. Retrospecto histórico, cara, entre Ponte Preta e Guarani, tá? A Ponte Preta e o Guarani são rivais históricos. Então, primeiro vamos pegar o histórico na Série B. São 16 jogos entre os dois na Série B, com 4 vitórias para o Guarani, 6 vitórias para a Ponte e mais 6 empates. Mas como é um jogo especial, vamos ver o histórico total, né? São 114 jogos na história. O Guarani venceu 30, Ponte venceu 38, leva vantagem no confronto, e 46 empates. Cara, vencer para o Guarani hoje significa sobrevivência. Acho que nem respira, nem bota o nariz para fora da lama, mas significa continuar vivo, né? Porque mais uma derrota e afundaria mais ainda o Guarani, né? Para a Ponte Preta significa também mudar o time de patamar. Por que não? O Paysandu mudaria, a Ponte poderia também sim começar a pensar em coisas melhores do que só escapar do rebaixamento. Então vale muito para os dois, vale até mais, é difícil falar que vale mais para a Ponte, né? Vale muito para os dois, tá? O Guarani não conseguiria mudar muito essa situação com uma vitória agora, mas daria um passo, né? A Ponte já conseguiria dar um passo maior vencendo hoje. Pro jogo de hoje, cara, é complicadíssimo. Clássico é sempre difícil da gente palpitar, mas
eu vejo nesse momento o time da Ponte Preta mais encaixado sob o comando de Nelson Batista. O Pintado ainda tá tentando tomar ali pé do que tá acontecendo no Guarani. O Guarani joga em casa, é algo que realmente geralmente dá uma vantagem, né? Mas o time nem não tem conseguido botar aquela pressão de mandante, e quando coloca a pressão não tem conseguido marcar os gols. Então a Ponte Preta para mim é a favorita para o jogo de hoje, deve marcar muito, deve tentar sair no contra-ataque, a bola deve ficar mais com o Guarani, como eu falei, 3 atacantes, o time deve ir para cima, mas eu acho que o time da Ponte Preta é a favorita. Eu vou dar 3 raios para a Ponte, 2 raios para o Guarani, mas assim é muito pouquinho, é 51% para a Ponte, 49 para o Guarani, beleza? Coloca aqui embaixo seus palpites para os jogos de hoje, se você concorda, se você discorda de mim. Mais uma vez eu queria agradecer, estamos de volta aqui no Torcedorismo, agradecer a todos que me mandaram mensagem, que continuaram aqui assistindo aos poucos vídeos que eu deixei para vocês aí, mas estamos de volta, Torcedorismo vai continuar, então se inscreve no canal, deixa sua curtida. Muito obrigado, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!